Ó, tem uma pergunta aqui. A Vera Lúcia Volante, ela pergunta: qual o conselho você daria para a mãe de um rapaz para educar de forma que ele seja um homem de alto valor e maravilhoso para as mulheres? Nossa, quantos anos ele tem? Pois é, mãe de um rapaz. Deve ser. Eu imagino que rapaz seja na margem aí de 20 anos. Sim, eu acho umas coisas muito legais, né? Olha só. Uma coisa é o que a gente vai dizer e outra coisa é o que a pessoa vai aprender. Como que nós aprendemos? Olhando os exemplos. Se ele for uma criança, um pré-adolescente, ele vai prestar muito mais atenção nos modelos de outros homens do que no teu discurso como mãe, tá? Lógico que o nosso discurso como mãe é sempre válido, mas vamos analisar, nós aqui que já somos filhos, quantas vezes nós de fato olhamos e ouvimos os nossos pais e entendemos que eles estavam certos? Agora, entenda que se o seu rapaz, se a sua criança estiver convivendo num meio ou ele tiver contato com os modelos, até mesmo na internet, porque nós temos muitos mentores na internet, e que ele entender que aquele círculo é positivo, que aquelas pessoas estão fazendo a coisa certa, o comportamento e a mentalidade dele vai estar de acordo com aquele grupo. Então, por exemplo, se esse rapaz anda com um monte de cara malandro... 26 anos. Ah, ele 26 Ele anos? é um príncipe. Ah, então você faz o seguinte, bota ele para assistir Wendel Carvalho, Paulo Musi, Flávio Augusto, seguir esses caras, entendeu? E ficar vendo tudo aquilo que eles dizem, porque a mentalidade vai se acoplar. Vai se acoplar. Mas eu vou fazer uma vírgula aqui. Ó, ele tem 26 anos. Caráter dele já está formado e tudo e tal. E o meu olho está acostumado a pegar as vírgulas e a entender. Olha só. Seu filho não é um rapaz. Seu filho é um homem formado. Um homem formado. E a senhora é muito protetora dele. Muito protetora dele. Então, tenta tirar um pouco a mão, joga ele no mundo, né? Porque os valores você já deu. Se ele é um príncipe, eu acredito que ele conviveu com pessoas. Joga ele no mundo para ele experienciar e ele virar mais homem ainda. Porque se ele estiver na sua proteção, ele continuará sendo um rapaz, né? Sim. A mãe falou, é um rapaz. E ela pede o conselho para educar, né? A fase da educação Já já passou foi. há muito tempo. Já foi. Mas mostra pra ele esses caras na internet. Porque esses caras têm uma filosofia, né? De vida bem bacana. E engraçado, né? Não é engraçado. Mas todos eles têm um relacionamento com mulheres que elas não são submissas. É, uma observação. A Eduarda Gonçalves, ela quer saber sobre hábitos saudáveis. Como dar início em hábitos melhores, hábitos mais saudáveis? Sou muito procrastinadora e desanimada para dar início nas coisas e mudar as coisas. Tá. Olha, eu não sou assim a pessoa que vai conseguir falar pra você de, nossa, hábitos saudáveis, entendeu? Eu juro pra você, se você disser assim, nossa, Van, você tem uma alimentação perfeita, eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu tenho um entendimento dos não excessos. Então, assim, eu não sou a pessoa que come uma montoeira de arroz, feijão, batata frita, um monte de refrigerante, um monte de fast food, um monte de... Não. Eu acredito que se a gente busca o equilíbrio por si só ele já nos ajuda. Eu não sou uma pessoa que, nossa, você vê eu malhando bunda, menino perna, erguendo 50 quilos. Não. Mas volta e meia, tem os períodos que eu não tô fazendo nada, tá? Mas volta e meia, eu vou fazer uma acro-yoga, eu vou fazer um polidense, eu vou fazer uma chair, eu vou. Então, a gente pode ir pelo equilíbrio. Você não precisa mudar radicalmente da noite pro dia
Porque tudo que a gente faz no radicalmente da noite pro dia, a gente desanima, né? Porque daí a gente se força demais. Mas se você começar a fazer essa regrinha do que eu falei no início, que é o que é o certo a se fazer? O que é o certo a se fazer? Toda decisão que você tiver que tomar, isso vai incluir entre a água e o refrigerante. Qual é o certo a se fazer? É a água, tá? Então eu vou tomar água. Ah, qual é o certo a se fazer agora? Eu vou fazer isso. Isso já vai te ajudar muito. Muito. Sobre aquela pergunta da criação, né, da educação, tu teria uma dica para as mães criarem os meninos desde a infância para serem os bons homens? Sim. Olha só. O respeitar as mulheres e vocês mostrarem para eles que não é bonito ele sair beijando todas as mulheres. Não é. Não é. Porque olha só, quando a gente incentiva eles a serem os pegadores, a gente está causando um mal tão grande, que esse cara, ele pode ser que ele cresça um cara focado em mulher. E acredite, mulher é um vício, gente. Mulher para homem pode se tornar um vício para ele destruir a vida dele. A vida dele. Pensa um cara que precisa o tempo todo beijar mulher, ficar com mulher, se autoafirmar por causa de mulher, correr atrás de mulher. Cara, o cara desse não tem tempo pra nada. Não tem nada pra crescer. Nada. Entendeu? Então, o simples fato de você não objetificar as mulheres e ensinar as pequenas gentilezas do trato, com respeito, você já vai fazer um grande adianto na vida desse menino que um dia vai virar um homem. Tem que equilibrar a questão dele, não pode ser pensar que é um alfa, como a gente estava falando lá anteriormente. Sim. Que o seu narcisista que pensa que é alfa, e também tem que cuidar para ele não educar ele como um beta, né? Sim. Tem que ser no equilíbrio. Ó, tem um feedback da Nath Eduarda, que é aquela que pediu o conselho do namoro lá, que ela não consegue deixar o namoro. Ah, sim. Ela disse, ó, eu fui abandonada por minha mãe na infância e meu pai fez o contrário e tentou suprir todas as minhas necessidades. Então eu acredito que seja por isso, pelo abandono afetivo na minha infância. Pode ser, mas aí a questão é o seguinte, o que será que o teu namorado, o esposo, tem que você inconscientemente possa estar correlacionando com a sua mãe? Sabe o que era o mais ideal, Nath? O mais ideal era o seguinte, se você conseguisse fazer uma terapia com um psicólogo e junto você fizesse o meu curso. Porque eu tô vendo aí que tem coisas bem mais enraizadas. Ia ser fantástico. A questão é, você já fez terapia com um psicólogo? Se puder responder para nós se você já fez terapia, porque eu vou te falar, gente, terapia adianta a sua vida em quilômetros, em anos. Seria muito bom, porque daí o que acontece, ó? Você passa por essa investigação bem a fundo com um psicólogo, e em paralelo você passa pelo processo dos 30 dias que você vai olhar para dentro de ti. Gente, o trabalho junto aqui, ó, vai te esclarecer muitas coisas. Porque, como eu falei, ó, o abandono paterno é uma possibilidade que geralmente é a que mais acontece, mas nós temos aí 500 coisas. Uhum. A Ciele Moreira, ela pergunta como recomeçar depois de uma catástrofe na vida, como focar? Tá. Não tá especificando qual catástrofe, mas enfim. Olha só, eu penso assim, ó. A gente passa por processos de cura, tá, amiga? A gente vai morrer e renascer diversas vezes na vida. Nossa, não sei quantas vezes eu não tive que renascer, tá? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que não existe sequer uma mulher nesse mundo que ela não seja forte. E uma outra coisa que eu preciso te dizer é que é o seguinte. Pensa que quando você entra num processo de eu vou fazer uma autocura ou eu vou me curar, porque se você passou por uma catástrofe, você está destruída. Você vai se curar.
Nunca existe a cura através de um único método. Vamos pensar numa coisa bem assim, ó. Uma pessoa que está passando por um câncer. Não é só quimioterapia. Ela precisa da quimioterapia, aí ela vai mudar a alimentação, aí ela vai também num psicólogo, e aí muitas vezes ela vai botar um outro tratamento junto, e aí ela vai para radiestesia, ela vai falar um monte de coisa, tá? Quando a gente quebrou um braço, não é só ficar com o braço imóvel. A gente vai tomar cálcio, a gente vai injetar, né? A gente vai fazer a fisioterapia. Então, nunca é uma única coisa. Quando a gente vai se reconstruir num autocuidado, a gente vai precisar fazer inúmeras pequenas coisas boas por nós todos os dias. A questão é o seguinte: o que é que de bom você pode fazer por você hoje? Cada coisinha boa, pequenininha que você faz, é um tijolinho que você tá botando, tá? Então, imagina que hoje você vai ler um livro de autoajuda para te dar mais força. Aí, antes de dormir, você vai pegar lá um vídeo do YouTube de meditação para você também se reconstruir. Aí você também vai buscar uma terapia ou um curso de autodesenvolvimento. E aí você também vai pensar: eu vou falar com uma boa amiga. Não com as ruins, não com as fofoqueiras, mas com aquela que você identifica que é a que pode te dar o melhor conselho positivo na sua vida. Bem, eu posso ir lá e fazer uma oração. O que é que você pode fazer de pouquinho? Porque esse pouquinho, no final aí de vários e vários dias, já te tira daquele primeiro estágio do chão. E é assim.